Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson, eu estou aqui em São Paulo, capital, e faço parte desse projeto, dos Amigos de Jesus, no projeto do Instituto Jesus Cristo. E tenho tido o privilégio, dessa semana, a participar com você dessas devocionais aí no livro de Stanley Jones, o livro O Caminho. E hoje nós vamos fazer a leitura, hoje é terça-feira, então nós vamos fazer a leitura semana 40, terça-feira. Então você que tem aí o seu livro, o seu e-book, você está acompanhando, então semana 40, terça-feira. E aqui nós temos como título o consciente e o subconsciente unidos. O consciente e o subconsciente unidos. O texto que ele nos dá é Efésios capítulo 4, de 1 a 7. Vamos ler esse texto de Efésios 4, de 1 a 7. Vamos ver o que diz aí. Aqui Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, como nós falamos, o consciente e o subconsciente unidos é o tema da nossa devocional de hoje. Diz assim: vimos ontem que o desejo da carne e o desejo do espírito estão em guerra dentro de nós e deixam a casa da alma humana dividida contra si mesmo. Esse é o estado normal do cristão, o melhor que o cristianismo pode fazer? Deixar você com a alma dividida até a libertação final na morte? Então, isso é uma pergunta que Stanley Jones faz. Fala, esse é o resultado do cristianismo, ficar com a alma dividida? Aí, continuando. Alguns responderiam afirmativamente e apontariam o 7º capítulo de Romanos como o estado normal do cristão, onde Paulo diz: vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Romanos 7, 23. Contudo, isso não é cristianismo de maneira alguma. É inteiramente subcristão, pois trata-se uma descrição do apóstolo Paulo sob a lei, lutando contra o pecado. O cristianismo começa com os versículos finais do capítulo 7 e os primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos, que diz: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 7, 24 e 25. E capítulo 8, versículo 2. Essa vida de vitória é o cristianismo em essência. Afinal, o que aconteceu? O Espírito Santo tomou posse do subconsciente e purificou, redirecionou e consagrou os 3 estímulos: o ego, o sexo e a necessidade de grupo. Esses estímulos ainda estão presentes, pois a pessoa não é despersonalizada. O ego está lá, mas não mais no centro, não mais controlando a vida. Agora ele é controlado pelo espírito. O sexo ainda está lá, mas não mais no centro, controlando a vida. Ela é controlada pelo espírito. O estímulo da necessidade de grupo ainda está lá, mas não mais preso a entidades como classe, raça ou nação, como lealdades supremas. Agora ele está firmado no reino de Deus como lealdade suprema e todas as outras lealdades são subsidiárias dessa lealdade absoluta. Os estímulos são guiados pelo Espírito. Romanos 8,13. Por isso agora, o consciente e o subconsciente estão sob a mesma direção e sob o mesmo controle. As atitudes erradas que se apegaram aos estímulos legítimos são purificadas, e os desejos são redimidos, harmonizados e consagrados. Portanto, a pessoa é uma só,
e, consequentemente, um poder, não mais se desfazendo em pedaços, mas seguindo plena para um fim sob um poder, esse poder com letra maiúscula. O Espírito, ó Espírito vivo, quero que todo o meu ser seja redimido. Tu operas no subconsciente uma área que não posso controlar. Por isso eu a entrego a ti, para que tu a purifiques, controles e redireciones. Agradeço-te. Amém. Afirmação do dia. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Efésios 3,16. Interessante, né, essa colocação que o Stanley Jones faz nessa devocional, porque ele começa lá com o texto, né, trabalhando com o texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 7, que aí quando você olha ali ele fala do corpo de Cristo, né, de uma comunidade cristã, e de repente depois ele começa a falar de nós, né, com essa divisão interna que normalmente ela vem no ser humano e que depois Cristo vem produzir a unidade. Bom, lá em Efésios 4, ele começa dizendo que Cristo produz a unidade, que o Espírito de Cristo produz essa unidade, que agora em Cristo nós somos um só corpo, um só Espírito, né? Ele vai colocando tudo como um. Né? Então, pessoas que eram diferentes, pessoas que tinham comportamentos diferentes, agora vão se tornar um em Cristo. Então ele fala dessa coisa linda que Deus faz, né, que se chama igreja, onde nós nos tornamos um só em Cristo. Mas aí ele entra, né, nessa parte aí que ele começa a tratar do que nós falamos aí em capítulos anteriores, ou em devocionais anteriores, né, quando ele fala sobre essa divisão que o homem tem dentro de si, onde muitas vezes o consciente do homem quer fazer uma coisa e o subconsciente outra. Né? Nós chegamos até a falar que muitas vezes é uma luta ali da alma com o espírito. Né? Quando a nossa alma, né, ainda acostumada com uma série de hábitos que nós tínhamos do passado, sem Jesus, a nossa alma tem pensamentos e ela começa a ser influenciada pelo mundo e ela começa a ser atacada pelo mundo, e muitas vezes a nossa alma quer fazer as coisas que agradam a carne. Só que o nosso espírito, lá onde está o nosso consciente, onde Deus atua, ele começa a combater isso. Né? Então, o que é interessante hoje é que ele coloca nesse devocional que agora Cristo, ele vai produzir essa unidade entre consciente e subconsciente. Ou seja, a vida cristã, até ele fez aquela pergunta no início que é muito interessante, a vida cristã não é para o cristão viver uma vida dividida, eu quero fazer isso, não consigo. Ele usa o exemplo de Paulo, né, que alguns interpretam erroneamente, achando que Paulo está dizendo que ele tem um conflito, quer fazer o bem, não consegue, não quer fazer o mal e faz, e que na verdade Paulo ali está descrevendo o que era um homem sem Jesus, um homem sob a lei, um homem que estava debaixo da lei, e que na lei o homem lutava para fazer o bem e não conseguia, que debaixo da lei o homem insistia, né, para fazer coisas certas e não conseguia. Aí no final do capítulo 7 de Romanos, aí Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Daí quando entra à noite ele fala, agora em Cristo eu fui livre, né, da lei do pecado e da morte, agora Cristo me libertou, agora eu fui liberto pelo Espírito de vida. E aí, né, tem toda uma coisa linda que Deus vai colocando ali, que nos mostra que em Cristo agora nós conseguimos essa unidade interna. Ou seja, dentro de você, quando você tem Jesus dentro de você, né, como nós ainda estamos nesse mundo, a sua alma ainda tem algumas tendências, alguns comportamentos, ela ainda tem alguns desejos, só que eles não ocupam mais o centro da sua vida. Eles não dominam mais você. E quando qualquer pensamento passa na sua vida que não é de Deus, automaticamente, né, eles são derrotados. Por quê? Porque o centro da sua vida agora é o Senhor Jesus Cristo. Então, se de repente você tem um pensamento de que alguém te ofendeu e você tem um pensamento de ira, né, de retribuir o mal, de repente esse pensamento não ocupa mais o centro da sua vida. Porque dentro de você vem uma paz, a paz de Cristo, que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar. E essa paz de Cristo é que passa a ser o centro na nossa vida. Possamos sempre, né, ouvir Cristo e ter a certeza que se você estiver ouvindo Cristo, não vai mais haver essa luta, né? Não vai ficar vendo essa luta interna dentro de você, porque Cristo vai unir isso. E eles vão ser controlados por um poder maior, que é o poder de Jesus Cristo.
é sempre perguntar para Jesus, Senhor Jesus, né? Isso que eu estou pensando, que eu estou sentindo, é isso que o Senhor sente, é isso que o Senhor pensa? E tenha certeza que lá dentro de você, Cristo fala com você. E você vai deixar Cristo começar a governar seus pensamentos e atitudes e seu comportamento, tudo guiado por Jesus. E aí tenha certeza que dessa forma, né, não vai mais haver essa divisão interna, essa divisão interna. E você vai viver o cristianismo como deve ser vivido. Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos nessa série de devocionais.